Bom dia, João. Bom dia, amigos da Rádio Ouro Verde Brasil. Ao apagar das luzes, né, Léo? Pois é, então, no finalzinho da festa, É. Vamos lá, vamos encerrar o ano aí com chave de ouro. com chave de ouro. E o nosso querido João Vitor Teófilo já tem informação para o comentário do nosso querido Emílio Kerber. Pois não, João? Não sei se é tanto chave de ouro não, viu, Léo? Porque as contas das empresas estatais chegaram ao fim de novembro com um déficit acumulado de 6 bilhões de reais em 2024, segundo o Banco Central divulgou hoje. Apenas no mês de novembro, o resultado contábil foi negativo em 1 bilhão e 600 milhões. O resultado total do ano ainda não foi fechado, mas o rombo até novembro indica que esse será, como nós trouxemos aqui na participação de Cristina Grêmio, o pior resultado contábil das estatais na série histórica. A comparação começa em 2009, há 15 anos, sob o governo Lula, quando o cálculo mudou para desconsiderar grandes empresas federais como Petrobras e Eletrobras. Elas saíram do indicador porque têm regras diferenciadas e se assemelham a empresas privadas de capital aberto. O governo deve comentar os dados ainda nesta segunda-feira. Bom, a repercussão não foi positiva. Em nota divulgada sobre o tema no fim de outubro, o Ministério da Gestão e Inovação ressaltou que a estatística calculada pelo Banco Central inclui, além das estatais federais, empresas públicas de estados e municípios. Algumas estatais federais lucrativas, como a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa, não entram nesse cálculo. Parte desse resultado negativo tem a ver com os investimentos que foram capitalizados em anos anteriores e, por isso, não necessariamente um prejuízo. E o superávit, o resultado positivo, em anos anteriores, foi resultado, em grande parte, de aportes do Tesouro para investimento, ou seja, também veio do Caixa Central do governo. É o governo tentando explicar o rombo que causou aí nas estatais, Léo, sendo o pior resultado em 15 anos. Emílio, gostaria de ouvi-lo, por gentileza, aqui na programação da Auriverde. Bom, vamos lá, Léo. É engraçado, né? O governo não tem explicação para o rombo, que na verdade é incompetência administrativa. Como que o Bolsonaro, colocando técnicos e deixando o pessoal trabalhar sem nenhuma pressão de fora do governo, conseguiu ter lucro nas estatais e no governo seguinte, sem nenhuma explicação, a gente tem prejuízo, né? A minha explicação é a seguinte, é prejuízo. E aí eu quero trazer outros dados, que eu estava até olhando uma matéria aqui sobre economia da revista Oeste, que o mercado está projetando uma alta de inflação em 2025. E pasmem, né? No último boletim Focus do ano, analistas estimam um IPCA de 4,96% no ano que vem. Ou seja, estão estimando uma inflação próxima aos 5%. E sempre que a gente faz alguma estimativa sobre o que está acontecendo no governo, depois o resultado, infelizmente, com este governo tem sido pior. E eu quero também aqui aproveitar o final do ano para trazer algumas informações sobre os recordes negativos, Léo, do governo Lula. Foi o recorde de pessoas que morreram com dengue, 5.950 pessoas e um aumento de 400% em relação aos 1.179 óbitos de 2022. Nós também tivemos um recorde de queimadas. A área queimada no Brasil de janeiro a novembro foi de 29,7 milhões de hectares, o que representou um aumento de 93% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o monitor Fogo, do Mapa Biomas. As estatais, como o João falou ali, também é outro recorde negativo, né? De janeiro a agosto, o déficit, só nesse intervalo de tempo, o déficit tinha sido de 3 milhões. E agora, pelo que o João falou, o déficit chegou a 6 bilhões, tá? Quando eu falei milhões, é bilhões. E dentre essas empresas que também estão tendo prejuízo, nós podemos citar aí os Correios. Bom, a gente tem problemas também na Previdência, no INSS, que já alcança agora 1,7 milhão de pedidos em espera. O tempo médio para a concessão do benefício aumentou para 41 dias, né? E o governo Lula, logicamente, prometeu zerar a fila. O dólar, a gente já sabe que está ultrapassando a casa dos 6,30 na penúltima semana do ano. E o Lula tem mais um recorde para comemorar: a desaprovação do governo. Ele é desaprovado por 48% dos brasileiros, segundo
dados da pesquisa Poder Data realizada entre os dias 14 e 16. Muita informação, né, Léo? Exatamente. Inclusive, eu perguntei para a Cristina Grêmio, vou perguntar para ti também, Emílio, na sua grande experiência, você que em Brasília tem uma vivência muito próxima, né, da política nacional e também a sua vivência como sendo aí um profissional, tanto como escritor, como também jornalista, estando por dentro dos assuntos que permeiam o nosso país, a economia no Brasil neste ano de 2025 tende a ter grandes reflexos, né? E nós temos agora a posse do Donald Trump nos Estados Unidos e certamente a economia mundial será impactada com essa posse, né? Eu perguntei para Cristina Grêmio e também gostaria de provocá-lo nesse sentido sobre um possível cavalo de pau que nós precisamos dar na economia brasileira, porque senão o Brasil em 2025 vai quebrar, né, Emílio? Bom, o melhor exemplo que o Brasil poderia seguir neste momento, em termos de gestão de economia, é o governo Milei, né, que cortou aí. Eu vi os dados, mas agora não tenho de cabeça, eu não vou chutar aqui. Eu não vou fazer como o Lula, que fica chutando números no exterior. Mas o governo o Milei, ele cortou um percentual muito significativo dos gastos públicos. Isso aí já alavancou a economia da Argentina. E o contrário acontece no Brasil, em que o governo não consegue cortar da sua própria carne, né, e acaba cortando a carne do brasileiro, né, tanto a picanha como literalmente cortando a carne do brasileiro. E outra questão, a gente tem uma grande expectativa em relação ao governo Trump, porque não só pela defesa aí de princípios e valores conservadores e morais que a gente precisa defender no mundo, né, porque senão vira uma balbúrdia, que é isso que parece que a esquerda gosta, né, mas o Trump ele pode colocar um freio de arrumação em relação à geopolítica internacional. E quando eu falo isso, eu vou citar só 3 exemplos. Primeiro, em relação à guerra lá entre Israel e o Hamas, que ele já falou que ele vai apoiar Israel, tá? E eu acho isso extremamente prudente, porque eu estive lá junto com o Pitoli, eu sei o que acontece lá. Segundo, entre essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu acredito que o posicionamento firme do Biden também pode trazer reflexos no futuro dessa guerra. E, por fim, eu acredito que alguma intervenção dos Estados Unidos ocorrerá na Venezuela. E aí, isso aí vai trazer consequências diretas para o Brasil. Vai ser uma espécie aí de um baita de um sinal para o Brasil aí também se aprumar em relação à sua política de diplomacia ideológica no mundo, né? O Brasil, com o Lula, ele optou em fazer política ideológica ao invés de fazer política econômica no campo internacional, Léo.